Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o dia que separamos para, junto com os nossos irmãos, adorarmos ao Senhor na congregação. Quero te convidar a separar um tempinho agora para meditar na palavra do Senhor. Você pode gastar alguns poucos minutos do seu dia para fazer a sua oração, fazer a sua meditação na palavra. E o nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos 1 ao 4. É um texto bem pequeno, eu vou ler aqui e você acompanhe, por favor, a leitura aí da sua casa. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É uma história bastante conhecida, nós temos músicas, historinhas sobre a viuvinha pobre e as 2 moedinhas lançadas aqui no no gasofilácio. Mas eu quero que a gente observe esse texto além do exemplo. A mulher depositando no gasofilácio a oferta é o exemplo de algo que está por trás, de um princípio, de algo que vem por trás. Eu quero te mostrar que, na verdade, esse texto nos fala sobre o nosso amor a Deus. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta que essa viúva, ela ama a Deus acima das circunstâncias. O versículo 2 diz que ela era uma viúva pobre. A palavra que Lucas usa aqui para descrever essa pobreza não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento inteiro. Porque não é só uma pessoa pobre que tem dificuldades ou que passa por lutas financeiras ou porque não tem os bens. Ela era de fato paupérrima, pobrérrima, se isso existia essa palavra. Ela era uma pessoa que nós chamaríamos hoje como miserável. Ela era muito pobre, muito, muito, muito pobre. A gente olha para a sociedade ao nosso redor e você reconhece pessoas que são pobres, mas tem outras que você olha e fala assim: caramba, essa pessoa é muito, muito, muito pobre. É nesse sentido que Lucas conta a história dessa viúva. E veja, ela não olha para isso e fala assim: "Ah, Deus sabe que eu amo, mas a minha situação não me permite, ofertar. Ah, mas Deus sabe que eu amo, mas na circunstância que eu estou". Ela também não tem o seu coração endurecido, dizendo assim: "Ah, eu amo a Deus, mas Deus pelo jeito não me ama, porque se ele me amasse eu não estaria nessa condição, lastimável". Não. Ela ama a Deus, independente das circunstâncias. E a oferta é uma expressão, um exemplo de como ela mostra esse amor a Deus acima das circunstâncias. Isso deve nos fazer pensar: amamos a Deus quando tudo vai bem, mas quando as coisas vão mal, será que o amamos também? Amamos a Deus enquanto temos saúde, dinheiro, família, casa e as coisas progridem, mas quando essas coisas faltam, quando estamos doentes, quando perdemos o emprego, quando a conta não fecha no final do mês, continuamos amando a Deus? Essa viúva nos ensina a amar a Deus acima de toda e qualquer circunstância. Nos ensina o exemplo dela também a amar a Deus em obediência. Ainda no versículo 2, nós vemos que ela lança 2 pequenas moedas no gasofilácio. A expressão aqui que ela usa, 2 moedas de cobre, ou lepton. O lepton é a menor moeda de circulação que existia naquele tempo. Ela pega as 2 menorzinhas moedas que tinha, as de menor valor, e entrega no gasofilácio. Se a gente fosse fazer uma relação com o nosso dinheiro hoje, pensando no salário de um trabalhador que ganha um salário mínimo, né? Com nossa condição, a gente não tem como saber exatamente como era naquela época, mas só para você ter uma ideia, a grosso modo, cada moedinha dessa aqui devia valer mais ou menos 50 ou 60 centavos. Então, a oferta dela foi algo em torno entre R$ 1, R$ 1,20, algo mais ou menos assim. Era a única coisa que ela tinha. Mas observe o seguinte, não sei se você é curioso, ela tem 2 moedas. Ela é paupérrima. Ela não tem nada. Ela é miserável, mas ela tem 2 moedas. Por que que ela não entregou uma e ficou com outra? Se ela entrega uma moeda e fica com a outra, isso já seria algo extraordinário. Ela não tinha nada. Se você tem R$ 1 na sua carteira, 2 moedas e 50 centavos, e é isso que você tem que se sustentar. Você dá, entrega uma moeda e fica com a outra. Já seria uma grande prova de amor a Deus. Mas por que que ela entrega duas? Porque, no conceito do templo, pela lei, a menor oferta que alguém podia entregar eram 2 leptas, as 2 moedinhas de cobre. Veja, ela ama a Deus
mas faz isso em obediência. Ela não diz assim: ah, Deus vai entender. A menor oferta que eu posso dar são 2 moedas, mas Deus vai entender. Eu só tenho as duas, então eu vou dar uma e vou ficar com a outra para comprar, pelo menos tentar comprar alguma coisa para eu comer. Deus vai entender. Não. Ela faz em obediência. Amar a Deus e obediência estão atrelados, não tem como separar essas coisas. É impossível dizer que amamos a Deus e não seguimos os seus mandamentos e não obedecemos. E por fim, nós vimos que essa viúva nos ensina que devemos amar a Deus apesar das circunstâncias, devemos amar a Deus em obediência e devemos amar a Deus com confiança. Jesus diz que ela deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que sobrava. Os outros podiam ofertar grandes fortunas, sabendo que tinham na sua conta, na sua carteira, o suficiente para se manter ao longo do tempo. Ela não. Ela deu todo o seu sustento. Isso nos lembra e nos faz entender que ela assim fez, porque ela confiou o seu sustento não nas moedinhas que estavam na sua mão, mas no Senhor. Ela ofertou, ela entregou-se com confiança. Veja que isso não está falando apenas de oferta financeira, como temos entregado o nosso tempo, a nossa vida, nossa energia, nossos anos, como temos nos ofertado ao Senhor, com confiança de que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá a provisão, é Ele quem nos mantém no caminho, é Ele quem nos proporcionou a salvação. Essa história, no final, nos faz olhar para Jesus. Nos faz nos lembrar do sacrifício, da oferta que o Senhor Jesus fez. Ele, sendo o Rei Todo-Poderoso, se fez o mais humilde de todos os homens. Ele ofertou-se a si mesmo, a sua própria vida, porque amava o Pai acima das circunstâncias, mesmo sofrendo, sendo humilhado, xingado, espancado e morto. Ele se ofertou porque amou ao Pai em obediência. Ele cumpriu a ordem que o Pai lhe havia dado. E ele ofertou-se porque amou ao Pai com confiança de que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo é a oferta feita por nós. Ofertemo-nos também a Ele em amor, com confiança, apesar das circunstâncias e em obediência, para a glória de Cristo Jesus. Amém.